1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram, melhor dizendo, pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso. Olha que o apóstolo está advertindo aqui. Para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Amém, querido? Amém. O apóstolo, você já vai aprender essa palavra. Mas ele disse, olha, o versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, ou seja, é um cuidado nós ficarmos em pé, ficarmos em Cristo, né? Olhe para que não caia. Amém, povo de Deus? Então eu vou ler mais uma vez só o versículo 12 e quero que você repita comigo, bem alto e bem forte para gravar no teu coração. Amém? Diga assim: aquele, só quem crê, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Nós já vamos aprender um pouquinho dessa palavra aqui, tomar posse no nome de Jesus. E deixei gravando um negócio aqui, ó. Amém, querido? Então vamos orar para essa palavra, para Deus falar ao nosso coração, porque Ele fala ao meu coração também. Fecha teus olhos, por gentileza, só um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amado e bendito, aqui está a Tua palavra que vai ser ministrada nesse momento, e eu te peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Fale com cada um que está aqui, fale comigo também, porque tomo para mim essa palavra, que não venha ser mais eu, mas sim o Teu Espírito através da minha vida, aonde chegar essa mensagem que produza resultado, que venha trazer mudanças, Senhor, porque a Tua palavra traz mudanças para a nossa vida. Pai, abençoe até onde for essa mensagem, abençoe a cada pessoa aqui, no nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus. Toma teu assento, por gentileza. Disse para você que não vou demorar, mas quero que você preste bastante atenção. Como eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de pregar, é nos mínimos detalhes que Deus fala conosco, e às vezes nós passa despercebido, sabe, nas coisas miúdas. Vou até dar um exemplo antes de começar aqui. Eu trabalho em construção civil, para quem não sabe, eu sou um pedreiro, mas trabalho com parte elétrica, um monte de coisa. E um dos meus diferenciais, que os meus clientes gostam, é o capricho que eu tenho pelos meus serviços. É nas pequenas coisas que você faz a diferença. E assim é Deus também na nossa vida. É nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, Deus fala. Se eu estiver atento e você estiver atento, a gente vai lá e chega na palavra onde Deus quer. Amém? Aqui em Coríntios, capítulo 10, onde nós estamos lendo, mas no versículo 1, eu quero ler com você rapidamente. Diz assim, ó. Acompanhe comigo, o verso 1 do capítulo 10. Ora, irmãos, isso é Paulo dizendo, tá? Advertindo a igreja de Coríntios aqui. Eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual. Escute, porque bebiam na pedra espiritual os que seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Pastor, eu não entendi nada. O Paulo aqui está relatando, querido, quando ele falou nossos pais e nossos antepassados, ele está lembrando do povo de Israel lá no Egito. Preste atenção que eu vou falar para você. Paulo está trazendo à memória
o povo de Israel lá no Egito, que comeram, que beberam do mesmo alimento espiritual. Paulo está falando de alimento espiritual. O povo lá de Israel, que você conhece a história, não vou prolongar muito lá, que Deus tirou ele do Egito, mas eu acho que uma das maiores dificuldades de Deus, às vezes e hoje também, sabe o que é? É tirar o Egito da nossa vida. Os costumes. Porque o povo de Israel, Deus mandou as 10 pragas, o povo viu o poder de Deus, saíram do deserto, é o que Paulo está dizendo, vieram na nuvem, atravessaram, viram a grandeza do poder de Deus, que atravessou, fez o mar vermelho abrir, para eles passarem. Sim ou não? Não é assim? Nós conhecemos a palavra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês não ignorem. Preste atenção, porque todos receberam o mesmo. Deus nunca fez acepção de pessoas. Ah, Deus é mais com fulano do que Beltrano. Não, para Deus todo mundo é igual. Tanto que a lei era para todos. Quando Moisés trouxe a lei lá do Sinai, que deu as tábuas da lei lá no Sinai, a lei não era só para o povo, era para Moisés também, porque ele se encaixava lá, sim ou não? É isso que Paulo está dizendo, olha, quero que vocês não se ignorem, porque os nossos pais lá antepassados receberam o mesmo alimento espiritual, a mesma bebida que era Cristo, porque fala aqui que eram figuras, que a gente sabe que o Antigo Testamento é uma figura, que nós, por mais que tenha acontecido aqui, nós lembramos daquilo, nós relatamos aquilo. Então é o que Paulo está falando, olha, quero que vocês vejam que nossos pais, aconteceu isso, eles comeram, que beberam, presenciaram do poder de Deus, aquilo que eu e você presencia até hoje, porque o fato de você acordar, já é um poder de Deus, sim ou não? É, querido, é um poder de Deus, é um motivo para você glorificar a Deus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de vida, fôlego de vida. É o que Paulo está falando aqui, que era Cristo. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. 6. E essas coisas foram feitas em figuras, é aquilo que eu te falei, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Deixa eu parar aqui com você um minutinho. Olha o que Paulo está dizendo, que o povo de Deus, o povo lá de Israel, os nossos antepassados, os pais lá, ele falando, eles viram a presença de Deus, o agir de Deus, presenciaram aquilo, milagres, tinham uma promessa, mas aí a Bíblia diz aqui no verso 5, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou? Porque Deus fazia algo, e quando vinha o primeiro empecilho, o que acontecia? O povo murmurava. Diga assim, murmurava. Era o que o povo fazia. Tanto que o título que eu botei aqui dessa pregação é buscar ou murmurar. Porque o povo chegava, pediu, vamos sair do Egito. Deus fez o processo todo lá, mandou as pragas, viu a grandeza, só o povo dele que não foi atingido. Quando foi que chegou no Mar Vermelho? Ué, Moisés, o Senhor nos tirasse de lá para morrer aqui? Primeira murmuração. Beleza, Deus abriu o Mar Vermelho. Chegou no outro lado, a água amarga, as águas de mar, eu acho que é mar o nome. Moisés, essa água não presta para beber. Aí Deus vai lá, sara aquela água que era amarga. Aí água mineral para vocês. Mas a gente está com fome. Deus mandava maná. E o povo sempre, não quero mais maná não, Deus, que uma carninha aí. Aí Deus vai e manda. E o povo reclamando. É isso que o Paulo está dizendo, olha, a gente não pode cobiçar, que a maioria deles, Deus não se agradou. Porque a murmuração, querido, não agrada a Deus. E é algo tão forte isso. Essa semana, essa palavra é para mim, viu? Quando Deus tocou
Eu fiz uma coisa essa semana, que eu disse assim, estou murmurando, olha o que é que eu estou pregando hoje aqui. A gente, eu estava contando com o pastor, um serviço abençoado que eu estava ali. Aí quando eu saio do serviço, já volto aqui para a palavra, você veio. E é, como eu te falei, nas pequenas coisas que Deus fala conosco. Nas pequenas coisas. Aí eu saindo do serviço já tarde, me se ligando, filho, tu vem me buscar? Vou, minha filha, espera aí que eu estou chegando. O céu estava limpinho, do nada caiu um toró de chuva quando eu fui para o meu carro. Eu e meu ajudante, ele foi pegar a moto dele e eu fui pegar meu carro, né? Quando eu abro a porta do prédio, tome aquela chuva, meu Deus. Aí eu corro para o carro, me molhando, que já que o toró já é forte, destravo o carro, abro o carro e o carro começa a alarmar. E tome-lhe água. Era a água que Jesus mandava. Parecia que era só para mim aquela água assim, ó, aquele chuveirão assim. Eu falei, meu Deus. E nisso ligando, e eu vi isso lá molhando, eu todo molhado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não é possível. Eu comecei a murmurar, olha. Aí Deus tocou logo no meu coração, olha. E essa palavra já estava vindo no meu coração há alguns dias. Eu falei, meu Deus, e eu ligava o carro, eu falei, não, quando eu ligava o carro, ele vai parar de apitar. Eu ligava o carro, gritando lá, passava, parecia que eu estava roubando o carro. Aí corre, toma ele chuva, e meu ajudante lá, esperando a chuva passar numa árvore. Aí eu abro o capô do carro, tiro a bateria do carro, boto o carro, alarmando de novo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível não, é prova demais. Não, Jesus, não aguenta esse negócio não, olha para aí que eu dizendo. E Deus, quando meu amigo, eu falei, Jesus, não tem condições não. Me dá uma faca aí. Peguei a faca, torei o fio da buzina do carro, do alarme, né? A sirene, eu torei o bicho. Calou-se. Aí eu entrei no carro, todo ensopado, já tiro a camisa, já espremo aqui e jogo para o canto assim. E o trânsito terrível de uma pessoa. Eu falei, meu Deus. E onde estava a murmuração? Te pergunta, resolveu alguma coisa? Eu murmurar tanto? Até pequei. Aí eu parei para pensar, falei, Deus, na mesma hora que eu entrei no carro, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Não posso. Quantas pessoas não queriam estar ali levando aquele banho de chuva, estão num leito no hospital, nesse momento? Não tem oportunidade de estar tomando um banho de chuva. Está só quem trabalhando. Beleza. Pessoas estão enfermas no hospital, sem poder se levantar. Tu tem uma perna saudável, tu está reclamando de quê, abençoado? A filha, Jesus, me perdoa. A filha, fui buscar nisso. Na paz, na paz. Só que a murmuração traz isso, traz uma revolta. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não podem cobiçar as coisas. O que é murmurar? Às vezes eu não tenho água, porque eu não tenho água, mas fulano tem, aí começa a murmurar. Tu nem faz por onde ter. A verdade é essa. Né? Mas murmurar não vai resolver, não. Não vai, querido, você que me assiste, não vai resolver a tua situação. É o que Paulo está dizendo aqui. O povo começou a cobiçar as coisas que não tinha das cobiças, e a cobiça ela faz a gente murmurar, traz uma ruína para a vida da gente. Aqui em Provérbios, grava aí que eu já volto com você. Vamos aqui em Provérbios, você abre em Salmos, que está no meio da Bíblia. O próximo livro é Provérbios. O Provérbios de número 24, Provérbios capítulo 24, acha aí por gentileza. Acharam? Você abre aí. No meio da Bíblia, Salmos 24, Provérbios. E o capítulo, e o versículo 1 diz assim, ó: não tenha inveja dos homens malignos, nem desejeis estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo que o conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Vou parar aqui com você. Olha aqui em Provérbios que está falando aqui. Não tenha inveja, porque a gente pode pensar assim. A gente pode pensar assim: rapaz, fulano tem um carro, aí.
Eu não sei como é que ele arrumou aquele carro, um carrão, não sei o quê. Não tem inveja do ímpio, do homem maligno. Porque, não tem inveja. Porque com sabedoria, é o que a Bíblia está dizendo aqui, se edifica a casa. Não sei se você conhece, eu conheço pessoas que financeiramente, querido, tem muito dinheiro de verdade, você não tem noção não, muito dinheiro com essas pessoas, mas a família é destruída, um filho não fala com o irmão, com o pai. Eu conheço uma família, o pai é muito rico, comprou umas casas, num condomínio fechado, para cada filho, um para estar próximo, irmãos que não se falam entre si, entendeu? Que adianta? Não posso ter inveja das pessoas, entendeu? Do homem maligno, como está dizendo aqui. Não estou dizendo que essa pessoa é maligna, tá? Mas pessoas, a Bíblia trata também como pessoas ímpias. Eu não posso ter, sabe, querer ter o que ela tem. Não. Quando eu ajo com sabedoria, querido, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente aqui. Se edifica a casa. E as coisas, elas vêm. O que é que a Bíblia diz? Que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É só vir à igreja? Não, querido. É você ouvir uma palavra como essa, como um pastor amigo prega, como qualquer outro pastor vai pregar, e você tomar posse para você dar essa palavra. Sabe? Jesus, quando pregava as multidões, olha que era Jesus pregando para multidões. Tinha pessoas que eram curadas, sim ou não? Sim, não se era, mas pessoas que eram enfermas que não eram curadas, e era a mesma palavra. Então não é quem prega, é como você toma posse da palavra. Entenderam? Não é quem prega. Pode chamar uma criança aqui para pregar. Cuidado que tem uns aí que está só Jesus. Tem uns aí que estão forçando demais, né? O DK não sei o que, do King of Fight lá. Toma cuidado. Mas a questão é a palavra sendo ministrada, a palavra genuína, sem querer acrescentar, querido. Foge dessas coisas que as pessoas de revelação, que o pessoal quer acrescentar demais. A Bíblia diz que se viesse outro anjo e pregasse além disso aqui, está excluído. Então a palavra de Deus é uma coisa simples, é que Paulo está trazendo a mente. Mas olha, a cobiça deles, do povo lá, foi que fez eles perecerem. Porque a murmuração, ou a cobiça, ou o pecado, faz o povo se perder, parar. E o que nós lemos lá no comecinho, que tiver em pé, que cuide, que não caia. Não é assim que diz a palavra? Volta comigo lá. Você entenderam até aqui, querido? Amém? Estão entendendo? Tá tranquilo? Você aí? Entendeu? É com sabedoria que se edifica a casa. É que está aqui fazendo em Provérbios. Volta comigo lá em Coríntios, no nome de Jesus. Voltará em Coríntios, capítulo 10. O versículo 10, quero passar você lá para o versículo 10, onde nós lemos. É aquilo que eu estava te falando. Diz assim, ó, e não murmureis. Olha que Paulo está advertindo aqui. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O que é que Paulo está advertindo aqui? Para a gente não murmurar. Porque alguns deles, assim, quando eu murmuro, querido, eu abro uma brecha grande para o diabo agir na minha vida. Vocês estão entendendo o que é isso? Quando eu murmuro, sabe? Nada está bem para aquela pessoa. Se está chovendo, é chuva demais. Se está sol, é sol demais. Não sei o que. Hoje é só cuscuz. Querido, como eu te falei, agradeço a Deus. Você só tem a oportunidade de abrir os teus olhos, se você enxergar esse mundão. Sabe? Estava falando, o irmão Marcelo esteve me assistindo. Eu falava até para o pastor, a gente foi levar um mastruz que eu comprei para ele lá em Oitizeiro. Fui levar agora. Foi o mastruz, que estava com a tosse lá. Você esteve me assistindo. O nosso irmão Marcelo está num processo
que eu creio que Deus vai restituir. Ele sempre vem aqui, a visão dele, sabe? Mas eu não vejo o Marcelo murmurando. Aí ele liga, fala abençoado, como é que tá as coisas? Fui ligar para ele hoje, para falar do mastigo que eu tinha comprado. Ele me disse, cuidado, viu, quando tu não termina a pregação. E Marcelo, quando começa, é de 40 minutos para cima, eu conversando com ele no telefone. E quase que foi isso, mesmo com orientação. Mas eu nunca vi Marcelo, o irmão Marcelo, desanimado. É ou não é, pastor? Quem conhece o irmão Marcelo, quem não conhece, não diz, então apresenta ele aqui. Nunca vi. Tenho o maior prazer, quer organizar um negócio para a gente levar os pés para brincar lá com o Esté. Marca que a gente vai dar um jeitinho, falei para ele. E ele está com a visão comprometida, mas ele não está enxergando. Eu estou orando a Deus que Deus restitua a visão dele. Aí eu falei, irmão Marcelo, não, mas se Deus, eu creio que Deus vai restituir. E se ele não restituir, ele é Deus. É aquilo que nós cantamos. Se Deus fizer, é Deus. Se ele não fizer, é Deus. Mas murmurar vai te levar a lugar nenhum. Ou vai, mas não a um lugar bom. Você está entendendo, querido? Até aqui? É isso que Paulo está falando aqui. Continuando aqui, ó. Porque eu abro um leque para o devorador. E por que o povo estava demorando? Só voltando aqui um exemplo aqui, lá do Egito, lá. Deus tinha uma promessa para ele, para uma terra prometida, uma terra boa, larga. Não era assim que Deus prometeu? Mas por causa da murmuração, algo que ia ser rápido, foi demorado. Sabe? E quando eu tenho uma promessa, quando você tem uma promessa, você que me assistia a uma promessa de Deus, creia que vai se cumprir em nome de Jesus. Só que eu até anotei aqui, eu tinha esquecido aqui, mas está aqui anotado aqui. Toda promessa, querido, passa num teste chamado tempo. Dá para ser aqui? É que eu vou ter que ver o povo aqui também aqui. Entendeu? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Se nós formos analisarmos na Bíblia, todos aqueles que tiveram uma promessa, não foi imediato. Teve um tempo. Deus prometeu o Isaac para o Abraão, para Sara. Mas Sara e Abraão esperaram muito ainda até se cumprir a promessa. Mas se cumpriu ou não? Sim, sim. Deixa eu ver, José, Deus mostrou em sonhos o que ele tinha para ele. Se cumpriu, sim ou não? Mas passou por um. Davi, quando Saul pecou, primeiro não foi Deus que escolheu, foi o povo que escolheu Saul. Aí Deus foi escolher Davi segundo o seu coração, a Bíblia diz. Samuel foi lá, ungiu Davi. Mas até Davi se tornar rei, passou-se o tempo. Amém? Então, e por que você quer ser apressadinho? Por que temos que ser apressadinho? Entendeu? Aí diga, murmurar. O que o povo tinha uma promessa para se cumprir, murmurou, se cumpriu, mas nem todos receberam. E ainda adiou, por causa da murmuração. Então, não traz murmuração para a tua vida. Quando você for abrir a boca murmurar, o Espírito Santo vai estar no teu coração, você vai lembrar dessa palavra que eu estou te falando. Você vai fechar. É melhor buscar. Murmurar ou buscar. É melhor buscar ao Senhor. Aí Ele vai trazer a solução para a nossa vida. Amém? Amém? Continuando aqui, em nome de Jesus. 11. Aquele que eu li. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Para que, já que chegamos, para quem já são chegados os fins dos séculos. Querido, vou parar aqui que eu vou continuar aqui com você aqui. Como é que está essa nossa geração de hoje em dia? Rapaz, a gente gosta de descaminhando para um negócio meio complicado. Conversava isso hoje com um amigo meu. A geração hoje em dia, você não pode falar nada. Que é isso, que é aquilo, inventa um negócio. Todo dia tem um negócio diferente. É ou não é? Você olhar uma pessoa com olhar com uma pessoa diferente assim, é preconceito, é isso, é aquilo. Sabe? Os jovens são descansados. Os jovens descansados demais. Eu tiro por aqui, ó. Por Israel. O que interessa para ele age, mas o que não interessa, ele é bem devagarzinho. Bora, Israel, cuida, meu filho. E ele tá, pai, já vou. Aí, na minha geração, eu não sou mais alvoroçado. Bora fazer, vamos fazer logo. A mãe é do mesmo jeito. Minha mãe nem se fala, ali é perreada. Manha. Mas está mudando a geração. Então, o mundo está se caminhando, querido,
se cumprir na palavra do Senhor para a volta dele. Então nós temos que crer. Aí aquele versículo que nós lemos aqui, o 12, diz assim, ó, e fim dos séculos, 12, e aquele, pois, esse sou eu, diga assim, esse sou eu, aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe para que não caia. Eita, Jesus amado, aí é, olhe e não caia, olhe e não caia. Nós temos que permanecer firmes, sim ou não? Sim. Firmes, querido. Eu mandar um vinho lá, murmurar? Não, vou buscar. Aqui em Mateus, quero encerrar com você lá em Mateus, livro de Mateus, primeiro evangelho da Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, já está até aqui, ó, chegou aqui. Tá. Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui. Acharam Mateus, capítulo 7, capítulo 7. Tua bondade me seguirá, Senhor. Acharam? Amém? Lembra o que nós lemos agora há pouco? Aquele que está em pé, você disse que era você, e glória a Deus, sou eu também. Que cuide para que não caia, e não caia, não é assim? Aqui em Mateus capítulo, o Senhor fazendo o famoso sermão da montanha, continuando aqui, diz assim, ó, Mateus 7, 24, e todo aquele, pois que escuta as minhas palavras, você está escutando a palavra do Senhor? Então vamos lá, e as pratica, olha, o segredo, semelhar-se-á-ei a um homem prudente, olha, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém, querido? Amém. Veio as chuvas, os rios, o vento, tempestade, o que é isso, pastor? É nossas batalhas do dia a dia, querido. É o leão que nós temos que enfrentar todo dia, né? Como nós dizemos, né? Não é? Sabe? As perseguições. Ah, quer irmãozinho, quer isso, não pode pegar. Ei, não sei o quê. Essas são as lutas. É os que vêm e combatem a casa. Mas quando eu estou edificado, e sabe como é que se faz uma edificação boa? Nessa parte eu entendo um pouquinho, que eu trabalho com isso, em construção. Se você faz uma casa e não teve um bom alicerce, uma boa sapada, como nós chamamos aqui, não botar umas colunas, e no pé da coluna ainda fazer, a gente chama dos cuscuz, lá, que é as ferragens lá, as sapatas, você faz uma boa sapada, uma boa estrutura, você faz uma estrutura boa, ergue uma casa, mete ferragem, ela não trinca, caça um terreno firme, senão vai cavando até encontrar. Porque os cabos constroem dentro d'água na ponta, fazem uma ponta, estão fazendo aí cabedelo para ligar a cabedelo não sei para onde, estão fazendo, não faz lá. Só que a edificação é muito importante. Então, aqueles que ouvem e praticam, olha, 2 segredos, você tem que ouvir, é o que você está ouvindo, sim ou não? Não está ouvindo? Mas não adianta você ouvir, se você não praticar. É ou não é? Adianta de quê? É aquilo. Quando Deus mandou o povo lá de Israel, lá do Egito, lá, Deus não se agradou da grande parte, mas de uma parte sim, porque eles receberam as mesmas coisas, mas foram atitudes totalmente diferentes. Então, se eu sou edificado na rocha, que é o Senhor Jesus, e glória a Deus por isso, venham lutas, os ventos, chuvas, rios, e a rocha, e a casa vai estar lá. Mas quando não acontece, quando começa a murmurar, tudo aquilo eu acho ruim, o mundo já amanheceu escuro, olha o que acontece. 26, e aqueles que ouvem as minhas palavras, oxe, esse aqui também não está ouvindo, não é? Mas olha a diferença, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não cumprem, ou seja, não praticam, comparou-a-lo-ei a um homem insensato que edificou
a sua casa sobre a areia, e desceu as chuvas, os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua ruína. Querido? É a mesma coisa. É aquilo que eu te falei. Tanto um homem prudente, como um homem insensato aqui, na Bíblia, ele está fizeram igual como você fez. Você que está em casa, a mesma coisa o Senhor está comparando. Um homem sensato, agora basta você querer ser um homem sensato ou um homem imprudente. Porque os dois ouviram. A diferença é que um praticou, tomou posse, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Se você que está em casa, tome posse também. Você pratica, eu sou um homem prudente. E se eu ouço e não pratico, eu sou um homem insensato. Ou seja, qualquer diversidade começa a desmoronar. E uma casa, para cair, ela não cai de uma vez não, viu? Não cai de uma vez. E puf, caiu não. Não cai. A não ser que vocês não alpendem, sei lá, num palito. Mas não. Vem, dá a primeira rachadura. Aquele alicerce ali não foi bem edificado, não foi bem construído. Aí começa a minar água, dá um vazamento, você não tira, começa a escarear, faz um buraco debaixo da terra. Quando é fé, pruf, e é grande a sua ruína. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, querido, eu te dou duas opções. Eu falei aqui no começo, numa canção que nós cantamos, você não acompanhou aqui, estava falando sobre isso. Que Deus, Ele sempre nos dá o poder de escolha. Falava de um louvor que é toda sorte de bênção que sempre a gente canta aqui. Eu falei para você, lembra no começo do culto que eu falei? Deus disse, olha, se você ouvir minhas palavras, meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis, e obedecer, você será bendito no campo, na cidade, onde você entrar, onde você sair, onde você tocar, botar a planta dos pés, você vai ser abençoado. Mas para isso teria que ouvir e praticar a palavra. Lembra que eu falei a você lá em Hebreus, quando eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, faz bastante tempo, quando eu nem conhecia Jesus, que eu só ouvi falar, vamos dizer assim, que eu entrei lá, não sei se ainda é o lema deles, né, mas é o que estava escrito lá: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Não sei se ainda é o slogan dele, mas a frase que tinha lá na igreja lá, mas eu me lembro. Então o mesmo Jesus é o mesmo de hoje, querida. Amém, povo de Deus? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Você toma posse, não se coloca de pé no seu lugar. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aplaude mais forte a palavra do Senhor, querido. Você não está me aplaudindo não, que se for, não quero não, mas a palavra de Deus, ela é digna de honra e louvor. Amém, querido? Você tem essa opção: ou murmurar em meio a uma dificuldade, uma luta, ou você buscar o Senhor, praticar a palavra de Deus. Eu tinha anotado outra coisa aqui, mas acabei perdendo aqui. É uma passagem que diz que Deus, Ele não dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Então, toda a luta que você vem enfrentar, você vem passar, creia que existe um Deus no céu olhando para você e não vai deixar. Então, aquele que está em pé, que está de pé, que cuide e não cair. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus, agradecer por essa palavra, que ela venha transformar a vida. Fecha os teus olhos. E repete comigo essa primeira oração em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, com mais fé, e meu Pai, diga: eu ouvi, Senhor, a Tua palavra, e tomo posse dela, Senhor, e quero, diga, e quero praticar a Tua palavra. Tira de mim, diga, retira de mim, Senhor, tudo aquilo que me afasta
da tua presença. Diga, me tira, Senhor, tudo aquilo que me quer me tirar dos teus caminhos. Diga, meu Deus, eu vou te buscar, eu vou te adorar, Jesus, e quero viver. Diga, e quero viver o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu quero ser a casa edificada na rocha que é o Senhor. Amém? Então, continua orando aí. Eu vou fazer essa segunda oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra que foi ministrada. Senhor, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento. Meu Deus, que a tua palavra, como assim uma semente plantada, uma semente enviada, Senhor, que germine em cada coração, onde chegar essa mensagem, Jesus. Que o Senhor venha se agradar, que o Senhor venha olhar para nós, que em meio à dificuldade nós não venhamos murmurar contra Ti ou contra qualquer situação, e sim Te buscar, porque Tu és o caminho e a rocha eterna, verdadeira. Meu Deus, no nome do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre as nossas vidas, o Consolador, como está escrito na Tua palavra, e que cada dia mais, Senhor, a Tua palavra, o Teu poder vem estar sobre a nossa vida, Senhor. Abençoe nossa casa, nossa família, abençoe cada pessoa que está aqui, Jesus. No nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Amém, querido? Amém? Amado, toma teu assento, é rapidão. Tem mais alguma vez, pastor? Não? Então, você não precisa abrir se você quiser. Eu amo essa palavra. Eu acho que toda vez que eu for falar sobre dízimo e oferta, eu vou nessa palavra aqui, porque eu amo desde a primeira vez que eu ouvi. Em Êxodo, o pastor já sabe qual é o capítulo. É em Êxodo 35. Eu amo essa palavra desde o dia que eu escutei. Aqui em Êxodo 35, o versículo 5 diz assim, ó. O verso 4, para dar contexto. E falou Moisés, você que me assiste, ouça isso aqui em nome de Jesus. E falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Olha, quem falou foi o próprio Deus. Tomai do que vocês tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará uma oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Amém? Quero parar aqui. Desde a primeira vez que eu vi essa pregação sobre essa palavra, eu tomei posse para mim. Se nós atentarmos aqui, você atentar, a Bíblia diz que o Senhor falou: tomai do que você tem. Deus, querido, jamais vai pedir, vai requerer algo que você não tenha ou não possa. Amém? Então, para eu dar, eu tenho. Isso é uma oferta. Eu sempre aprendi isso e tomo para mim até hoje sobre o dízimo e oferta. Que o dízimo a gente não dá para Deus. Se você pensa que dá o dízimo, não dá, você devolve, né? Ah, eu vou dizimar. Você não vai dizimar, você vai devolver o dízimo, porque dizimar é matar, aniquilar, não é isso. Você vai devolver o dízimo. Mas a oferta, como está aqui Moisés aqui, ele disse: do que você tem, quero que você traga. Cujo coração, Deus não te obriga a nada, querido. A nada, a nada. Deus não obriga você nem a aceitar Ele. Agora, você depois não pode requerer as bênçãos que está contida nessa palavra aqui. Então eu quero a bênção de Deus, porque quando eu tenho, primeiro Deus me dá para que eu tenha para devolver. Sim ou não? É Deus que me abençoa. É Deus que me dá.
Sabe? Eu ia até falar com o pastor sobre isso. Às vezes não, 90% quando eu devolvo meu dízimo, geralmente eu faço logo no Pix. Que é uma praticidade, a verdade é essa. Dinheiro, pegar em mão, quase você não, que eu vou fazer agora também aqui. Minha oferta eu vou fazer aqui no Pix, vou fazer agora junto com você. Então, você que me assiste, daquilo que você tem, daquilo que Deus te deu, nos ajuda aqui a manter essa obra, a pregar a palavra do Senhor, você aqui, a pagar aluguel, luz, internet, água, ajude a custear o pastor. Então, a obra é pequena, mas requer custos, né? Então, e você quando devolve, quando você dá algo para Deus, Deus não deve nada a ninguém. Deus vai lhe retribui. Aqueles que plantam 30, 60 e a 100, diz a palavra do Senhor. Então, convido você que está aí, você que é aqui na igreja aqui, quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, alçada, oferta voluntária, se coloca de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você tem um número do Pix aí, você quer devolver. O pastor não trouxe, mas se coloca de pé no teu lugar, que eu quero orar para a tua vida em nome de Jesus. E eu vou fazer a minha oferta aqui também. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. E vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Você que está aí, puder nos ajudar, Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém? Pode orar? Então receba a bênção da oração também. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por cada pessoa que contribui para a tua obra. Multiplica na vida delas os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Meu Deus, que os celeiros venham ser cheios no nome do Senhor Jesus, que venham transbordar. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida deles, aquele que é empresário, que venha crescer mais no nome do Senhor Jesus, dá aumento de salário, abençoe um carro, uma casa, aquilo que está no coração dos teus filhos. Meu Deus, abençoe cada pessoa, aquela que não tem, traz emprego, que eles venham ter condições de devolver também o dízimo, a oferta, que venha abençoar elas também, de uma forma poderosamente, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção final, a bênção apostólica aqui. Você que nos assiste aqui, obrigado por essa sua companhia. Envie essa mensagem para outras pessoas que vão ser edificadas também, no nome de Jesus. E até a próxima, no nome de Jesus.